A longa espera por respostas começou pouco depois das 6 da tarde. No aeroporto de Brasília, parentes e amigos aguardam notícias do voo 1907 com muita ansiedade. O último contato do avião da Gol com a torre de controle. Neuza Machado preferiu esperar em casa, enquanto acompanhava as notícias. Segundo a empresa... Eu sentei naquele chão ali daquela sala, na frente da televisão, vendo notícia. Avião desaparecido, voo 1907 desaparecido. Quando eu liguei a televisão, eu entrei em pânico. Era 10 para as 8 da noite. Ai, foi triste, foi terrível. As operações da Força Aérea Brasileira de busca à aeronave desaparecida atravessam a noite. Ao amanhecer, eles encontram os destroços do avião espalhados por uma área de quase 4 quilômetros na selva. Passava das 9 da manhã quando as famílias receberam a notícia. Começava outra agonia. Alguém sobreviveu? Tem certeza absoluta que todo mundo não sobreviveu? De repente ele conseguiu sair no meio da mata, encontrou um índio, encontrou alguém. Eu imaginei que ele estaria com vida. Falei, Deus o cobriu de bênçãos e reservou um lugarzinho para ele. E o momento que eles disseram que o corpo dele havia sido localizado, para mim foi muito pior, porque eu tinha muitas esperanças que ele estaria com vida. Não há sobreviventes. Nós só ficamos sabendo do quadro completo do acidente no dia seguinte. Foi muito triste. Todos nós choramos, ficamos com a cabeça baixa e rezamos. Ninguém sai vivo de uma colisão no ar a 37 mil pés num avião comercial. É um milagre estarmos aqui. O foco principal inicial era o resgate das 154 vítimas. E no decorrer disso, nós estávamos querendo respostas para os fatos. Nós não entendíamos, nós queríamos saber o que tinha acontecido. Os destroços foram encontrados, o padrão demonstra que eles caíram. Eles caíram como se fosse uma chuva. Se viam partes da aeronave no solo e não havia dano na maioria das árvores à volta, mostrando que realmente eles caíram numa trajetória totalmente vertical. Então, a queda do Boeing, o tempo de queda foi muito rápido e o avião entrou numa espiral descendente e, na realidade, conforme se viu nos destroços, a aeronave se desintegrou. Desintegrou no ar. Então, ou seja, começamos a ter um conforto de que nossos parentes eles teriam morrido instantaneamente. Uma colisão no ar em altitude de cruzeiro é um dos mais raros tipos de acidentes aéreos. Apenas 20 casos foram registrados nos últimos 70 anos no mundo todo. No Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o coronel Rufino Ferreira foi encarregado de encontrar as causas e recomendar medidas para prevenir que um acidente como este volte a acontecer. Uma outra investigação foi comandada pelo delegado da Polícia Federal, Rubens Maleiner. Nós, da Polícia Federal, o foco é distinto, se concentra mais na conduta das pessoas que podem ser identificadas como responsáveis, como vetores causais do acidente. Seria este um caso de erro do piloto ou o resultado de algum tipo de falha nos equipamentos? O controle de tráfego aéreo teria cometido um erro? Se foi isso, como o sistema de radares não conseguiu detectar o problema a tempo? E por que a colisão aconteceu sem nenhum tipo de aviso nas duas aeronaves? Aviões comerciais modernos são equipados com sistemas anticolisão conhecidos como TCAS, que alertam os pilotos sobre qualquer risco de choque. O sistema instrui cada piloto sobre a manobra apropriada para evitar colisões. Então, por que os pilotos do Boeing e do Legacy não receberam o alerta dos TCAS? O gravador de voz da cabine do Legacy revelou que a mesma questão pode ter sido levantada pelos pilotos americanos imediatamente após a colisão. 2 minutos e 17 segundos após o choque, há o seguinte diálogo entre os pilotos. Um dos pilotos pergunta ao outro: Dude, you have the TCAS on? E o outro piloto responde: Yes, the TCAS is off. Houve uma percepção por parte dos pilotos que não tinha ocorrido durante todo o voo, que aquele equipamento não estaria funcionando.
Se o TCAS estiver desligado em qualquer um dos aviões, o sistema de alerta anticolisão falha nas duas aeronaves. Isso acontece porque o TCAS depende de que cada avião transmita e receba os sinais do transponder da outra aeronave. Se um dos transponders não estiver funcionando, o sistema anticolisão também deixa de operar. November 600 X-Ray Lima. O sinal do transponder do Legacy foi detectado pelo controle de tráfego aéreo como voo N600XL quando a aeronave se aproximava de Brasília. Squawk Ident, under radar surveillance, sir. Squawk Ident é um procedimento aéreo internacional utilizado para confirmar se o transponder está operando de forma correta. Mas os registros do radar revelaram aos investigadores que 7 minutos após passar por Brasília, o sinal do transponder do Legacy desapareceu da tela. O sinal sumiu durante 1 hora e só reapareceu depois que os pilotos parecem ter percebido que o TCAS estava desligado. O órgão de controle passa a receber o sinal de transponder, voltar a receber o sinal de transponder dessa aeronave, indicando que o equipamento foi acionado novamente, foi ligado, né, após esse diálogo de percepção de que o equipamento estava desligado. Esse espaço de tempo aqui, de quase 1 hora, que está desligado, o piloto não viu? Que se o transponder da aeronave estivesse ligado, o acidente não teria acontecido. Então, por que o transponder do Legacy parou de transmitir? As equipes de investigação voltam agora suas atenções para o Legacy, em especial sua cabine e seu painel de instrumentos. Há várias possibilidades que podem levar o transponder a parar de transmitir a informação. Desde um problema técnico a um desligamento involuntário. Uma ação involuntária pode acontecer. Nós procuraremos explorar essa possibilidade, que é uma possibilidade real. O instrumento que controla o transponder de uma aeronave é chamado de unidade de comunicação rádio. Ao apertar seus botões para realizar outras funções, a equipe de investigação descobriu que é possível trocar involuntariamente o transponder para stand-by. Seria o transponder stand-by, ou seria a mesma coisa dizer que o transponder estaria desligado ou em off porque ele não está em funcionamento? Ele está desligado. E como é que eu sei? Quando isso acontece, uma tela separada indica que o sistema TCAS anticolisão também é desligado. Como a gente estava vendo lá. Ele passaria stand-by e o TCAS passaria para off. Lepore e Paladino não quiseram dar entrevistas para este programa, mas conversaram com a colunista Eliane Cantanhede, da Folha de São Paulo. Primeiro, eles dizem, não desligamos o transponder. Segundo, não percebemos que ele estava inoperante. Eles garantem isso o tempo inteiro, é uma parte muito firme da defesa deles. Se houve um desligamento, que tipo de informação é transmitida aos pilotos? Já chegamos a uma verificação de que esses tipos de alarmes são bastante discretos. Nós não temos um alarme sonoro, nós não temos uma indicação que seja muito chamativa. Como pode um equipamento de tamanha importância, um transponder, não ter um sinal de alerta? Ele deveria ter um alerta. Certamente, se houvesse um sistema de alerta sonoro ou visual, haveria uma grande chance, sem dúvida, de que um acidente como esse não ocorresse. Mas o mistério do transponder acabaria sendo apenas uma parte da história. Como todo cenário de acidente, ele é normalmente o resultado de vários fatores, nunca de um fator isolado. Eu não tenho religião e não sou mística, mas a história desse acidente, ela é cheia de coincidências inacreditáveis.